Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Sexta-feira, 28 de janeiro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Falta de atenção. Apenas 30% dos proprietários de imóveis na região serrana do Rio tinham seguro contra danos causados pela chuva. Uma dúvida: na hora de enviar o currículo, é necessário ou não colocar a pretensão salarial? Veja o que dizem os empregadores. E ainda as notícias internacionais. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. A tragédia na região serrana do Rio chama atenção para os seguros de casa e de carro. E ao contrário do que se imagina, ter um seguro residencial não é tão caro. Quando menos se espera, o pior acontece. Sara teve o apartamento quase que destruído por um incêndio, provocado por um curto-circuito numa das tomadas da cozinha. Os azulejos caíam, os armários todos, as portas queimadas, todos os eletrodomésticos derretidos. Foi só o susto, ninguém ficou ferido, o apartamento já foi reformado e todos os prejuízos já foram pagos por dois tipos de seguro. Um geral do prédio, que é exigido por lei, e o outro particular da proprietária, que sempre ficou muito atenta a todos os itens de cobertura na hora da assinatura do contrato com a seguradora. Quem pensa que é muito caro ter um seguro da casa, inclusive com a cobertura contra deslizamentos, enchentes e outras tragédias, Não chega a 200 para o ano todo. em caso de calamidade pública decretada, como agora na chuva do mês de janeiro, pessoas que tiveram casas ou carros atingidos devem pedir a indenização ao Estado, porque as seguradoras só cobrem os prejuízos que tiverem especificados nas apólices. De acordo com o Sindicato das Empresas, apenas 30% dos segurados na região serrana do Rio tinham seguro contra danos causados pela chuva. Não existe na cultura do brasileiro de contratação de seguro como um todo, mais ainda com essas coberturas. Este mês, em várias regiões, o excesso de chuva fez dobrar o número de ocorrências nas seguradoras. Mas e quanto ao preço dos seguros nessas regiões? Situações como essa da região serrana são situações pontuais. Não se tratando de situações repetitivas, não significa que isso impactará em preço. Ou seja, não significa que amanhã o povo da região serrana não vai conseguir contratar seguro, que vai ficar caro demais. Ao concorrer a uma vaga de emprego, surge aquela dúvida: colocar ou não no currículo o salário pretendido, do Jonatas? Acompanhe algumas dicas. Há 3 anos e meio, Maria Aparecida trabalha numa empresa de cosméticos e tratamento estético. Quando entregou o currículo, deixou clara a pretensão salarial, 2 mínimos. Mas a empresa negociou o valor com outras propostas. O meu entrevistador, ele me mostrou a possibilidade de um crescimento salarial, além até mesmo daquilo que eu esperava, né? Nas ruas, o que não falta é gente à procura de emprego. E na busca por uma vaga no mercado de trabalho, muita gente tem a mesma dúvida: quando colocar a pretensão salarial no currículo. Vou colocar o valor que eu estou querendo, que eu estou pretendendo, eles aí falam que já tem o valor da categoria já. Aí eu não coloco não. Coloco por volta de R$500, que é o preço, é o salário do mercado, né? Atualmente, salário mínimo para quem não tem muita experiência, como eu, assim. A encarregada do departamento pessoal desta gráfica responde: quando é solicitado no anúncio de emprego que a pessoa indique qual é a sua pretensão salarial. Quando a pretensão salarial não é solicitada, você pode estar optando em deixar em branco para negociar diretamente com a empresa, ou pelo menos informar o seu último salário para que a empresa tenha uma base, né, do que pode estar negociando e oferecendo para você. Para este supervisor comercial, em geral, a negociação é a melhor ferramenta. A ideia é que empregado e empregador fiquem satisfeitos. Muitas das vezes no currículo, né, o candidato não conhece a organização, não sabe dos benefícios, né? Então é importante a gente convidar ele a vir até a empresa, nesse caso, para que realmente a gente possa negociar, né, a transparência entre a empresa e o candidato. Veja agora as notícias do mundo. Um
Um atentado terrorista suicida em Moscou matou 35 pessoas e feriu 852 no maior aeroporto internacional da Rússia. Imagens de uma câmera de segurança registraram a explosão. A ação ocorreu no setor de desembarque internacional. Os principais suspeitos do atentado são rebeldes muçulmanos da região do norte do Cáucaso, onde há conflitos nas repúblicas russas da Chechênia, Daguestão e Ingushétia. Cerca de 20 mil egípcios inspirados pela revolução na Tunísia saíram às ruas de várias cidades do Egito para protestar contra a miséria, a inflação e a corrupção e exigir a queda do presidente Hosni Mubarak, que está no poder desde 1981. Os revolucionários pedem dissolução do parlamento, formação de um governo de união nacional e eleições livres e democráticas. O governo proibiu manifestações e ameaça prender e processar quem desobedecer. Em Camarões, na África, o governo distribuiu terras aos agricultores para aumentar a produção de arroz. O governo espera que a medida possa ajudar a elevar o nível de produção e incentivar os investidores a aumentar o apoio à indústria. Atualmente, a maior parte do arroz necessário para alimentar a população é importado de outros países do continente. Duna, Cerração, iceberg, tufão. Então, vamos revisar os sinais? Duna, cerração, iceberg, tufão. Um novo mouse, desenvolvido por um médico argentino, promete diminuir os casos de lesão por esforço repetitivo, a LER. No Brasil, 1 em cada 100 trabalhadores convive com a doença. Movimentos repetidos milhares de vezes. Essa editora de imagens passa, no mínimo, 14 horas por dia no computador. Todo esse esforço trouxe problemas. Há 5 anos, Eliana sente dores fortes nos ombros e no punho. Dependendo da crise, às vezes eu não consigo nem dirigir. Fico sem dirigir porque esse movimento assim eu não consigo fazer. Essas dores que incomodam a Eliana e que muitas vezes até impedem que ela trabalhe normalmente são conhecidas como LER, lesões de esforço repetitivo. Uma síndrome que atinge principalmente os membros superiores e que no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a segunda causa de afastamento do trabalho. No mundo, 100 milhões de pessoas sofrem de LER. A incidência maior é na faixa etária dos 20 aos 40 anos. No Brasil, estima-se que pelo menos 1 milhão tem a síndrome. Bancário, digitador, operador de telemarketing são algumas das profissões com maior risco. Este médico argentino sofre de LER. O cirurgião geral usou a experiência com os pacientes para desenvolver um mouse mais anatômico. Foram 12 anos de pesquisa. Hoje, o equipamento é vendido em mais de 40 países e custa em média R$200. O ortomouse obriga e permite que todas as estruturas da mão, dos dedos, o punho, o antebraço trabalhem na posição funcional. Posição funcional é um conceito da ortopedia e da medicina. O único mouse ortopédico do mundo, o aparelho recebeu vários prêmios. O último foi na semana passada. Júlio foi o vencedor na categoria Inventor do Prêmio FINEP, que financia estudos e projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas quem não sai da frente do computador também precisa ficar atento a outros cuidados. Quanto mais próximo do tronco, pior. Então, se você tem uma mesa que você trabalha, não puxe o computador para próximo de si. Deixe mais distante um pouco e apoie essa região que é chamada do antebraço. O Jornal Visual fica por aqui. Obrigado pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Para você, um bom fim de semana.